Fala Escuderia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar desse carro aqui, o Fit de segunda geração, também conhecido como New Fit e em alguns países chamado de Jazz. Então se você curte esse tipo de conteúdo, aqui no canal a gente tem vários vídeos de dicas de pilotagem, de como manter o seu carro em bom estado. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, desse mundo automotivo, considere se inscrever no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos, dá like e compartilha com a galera que curte esse tipo de assunto. Se você tem alguma sugestão, deixa nos comentários que a gente dá uma olhadinha e, se possível, a gente faz uma análise de um carro que você acha interessante para comprar. E começando aqui pela motorização 1.4, que gera seus 101 cavalos quando abastecido no etanol e 100 cavalos quando abastecido na gasolina. Essa potência máxima a gente encontra lá nos 6.000 RPMs e, em comparação com a geração anterior, né, também 1.4, lá nós tínhamos 80 cavalos a 5.700 RPMs. Nesse motor aqui também 1.4 nós temos 13 kg de torque, tanto na gasolina como no etanol. E esse torque vem lá nos 4.800 RPMs. Já na geração anterior, também 1.4, nós tínhamos 11,8 kg de torque, porém ele vinha um pouquinho mais cedo. Ele vinha ali em 2.800 RPMs. Com base nesses números aí de potência e torque que eu passei para vocês, o 0 a 100 desse carro se torna um pouquinho sonolento, né? Mas também esse carro nunca teve o objetivo de ter um alto desempenho, né? Então com isso, nessa versão aí que a gente está avaliando, que é uma versão automática, nós fazemos de 0 a 100 em 14,5 segundos, e a versão manual também com essa mesma motorização já tem uma bela de uma diferença. A gente consegue fazer esses mesmos 0 a 100 em 13,1 segundos. Tanto com câmbio manual como com câmbio automático, esse motor vai até 165 km por hora. Esse carro, nessa versão, quando vendido 0 km, custava na faixa de R$55 mil. Agora já no mercado de usados, em 2020, você encontra ele na faixa dos 30 a 33 mil reais em um bom estado, né? A revenda desse carro é ótima, você anunciou, você vende ele rápido. E Honda, Toyota, essas marcas costumam demorar um pouco para desvalorizar, né? Então isso daí para alguns é um ponto forte, para outros é um ponto fraco. Falando aí das versões, esse carro tinha algumas versões. Tinha a versão LX e LXL, que tinha motor 1.4, e a versão EX e EXL, que tinha motorização 1.5. Todas as versões contavam com a opção de câmbio manual ou câmbio automático. Agora eu vou dar um giro no carro para a gente observar o design externo desse carro. Começando aqui pela frente do carro, eu acho que um carro bonito até hoje, tá? Aqui nós temos dois vincos bem marcantes aqui no capô do carro. Temos essa grade aí com o logo da Honda. E nas versões EXL nós tínhamos farol de milha aqui nessa área, tá? Nessa versão LXL nós não temos. São faróis aí como se fossem dois Vs, né? Um para um lado e outro para o outro. É um carro relativamente baixo, tem que tomar cuidado nas entradas, né? Tem que tomar cuidado com buraco, com valeta. Indo aqui para a lateral, vamos passar aqui pelos retrovisores. Retrovisores na cor do veículo, tá? Nessa versão. Nas versões EX e EXL, nas 1.5, nós tínhamos um repetidor de seta aqui. Nessa versão aqui a gente não tem. Descendo aqui para as rodas, nessa versão nós temos roda de liga leve, aro 15, tá? Com um pneu 175/65/15. Nas versões 1.5 nós tínhamos roda aro 16 com 185/55/16, tá? E o design delas mudavam também. Aqui, a lateral do carro, tem uma janela vigia ali, tem uma grande área envidraçada, tem uma linha de cintura até que alta para esse carro, dá uma impressão que ele é um carro mais altinho, porém ele não é tão alto assim. Ele teve sim um aumento de altura em relação à geração anterior, mas continua sendo um carro não tão alto assim. Se eu não me engano, somente no Brasil o Fit teve essas proteções aqui de porta. E uma coisa que é interessante é que nessa versão LXL nós temos freio a disco na traseira, tá? Na LX é somente freio a tambor, e a partir da LXL nós já temos freio a disco nas quatro rodas. Indo para a traseira aqui do Honda Fit, nós temos o que eu diria do ponto principal, né, do ponto mais positivo e também do ponto mais negativo desse carro, tá?
Ponto positivo é a questão do rebatimento dos bancos, da modularidade dos bancos desse carro, que a Honda chama de ULT, né? Utility Long and Tall. Basicamente é um carro utilitário, longo, comprido, né? E alto. Daqui a pouco eu vou mostrar esse sisteminha para vocês, mas basicamente consiste em algumas formas de rebater o banco, e aí você não tem um espaço muito interessante lá dentro do carro. Porém, o ponto negativo é isso aqui. O porta-malas, a tampa do porta-malas, ela é praticamente rente ao para-choque traseiro, né? Então o que acontece? Numa pequena batida, por mais leve que seja, muito provavelmente a pessoa vai levar a sua tampa do porta-malas. E aí você vai acabar tendo que comprar uma nova, que no mercado de usados você vai gastar aí na média de 500 a 600 reais sem o vidro, tá? Então isso é um ponto negativo desse carro. Temos a presença aqui também de um brake light aqui no centro do vidro traseiro. Falando agora do porta-malas do carro, a tampa aqui do porta-malas é toda revestida com plástico, né? Dá um acabamento mais bonito, não fica aquele acabamento na lata que é muito feio. É um porta-malas de bom tamanho, tá? Ele tem alça de fixação para sacolas ali e também alça de fixação para sacola ali. O tamanho aqui nós temos 384 litros, 21 a mais da geração anterior. Nós temos uma cordinha que nós podemos puxar aqui. Temos acesso às ferramentas e ao step. E vamos mostrar o ULT, que é a modularidade dos bancos, o rebatimento dos bancos. Essa alavanca, nós levantamos ela, empurramos. Eu vou fazer aqui do outro lado também. E assim ele fica 100% reto, né? Ele só não está reto ali por conta que tem algumas peças de roupa ali embaixo, algumas ferramentas da gravação ali embaixo daquele encosto do passageiro, né? Mas ele também ficaria plano. E ele tem outra forma também de modularidade, eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá, esse assento nós conseguimos levantar, é só puxar ele para cima e dobrar como se fosse um pedal que ele tem embaixo. Levanto ele aqui, coloco para baixo e ele segura. O mesmo acontece com o banco do outro lado, tá? Porém lá ainda nós temos um porta-objetos esconderijo que eu vou mostrar para vocês. E o assoalho ele só não fica 100% plano por conta do túnel central, mas mesmo assim melhora bastante. Eu vou levantar o outro lado e vou mostrar para vocês. Esse lado funciona igualzinho a esse daí. Eu vou levantar ele, empurrar esse pedal aqui para baixo e ele fica firme. E assim fica o assoalho se a gente levantar os dois lados, né? Fica bem espaçoso mesmo. E aqui desse lado do motorista é que eu falei que tem um porta-objetos esconderijo aqui, entre aspas, que você gira essas duas engrenagenzinhas aqui e aí você tem um espaço aqui para colocar um documento, alguma coisa do tipo. Aqui da parte de trás do Fit, né? Cara, é um carro incrível em questão de espaço interno. O carro é tão compacto por fora que você duvida que ele é tão espaçoso aqui por dentro, né? Eu tenho 1,77 m, esse banco da frente está regulado para mim. Cara, eu tenho mais ou menos um palmo aqui de distância do meu joelho para o banco da frente. O banco ele acompanha bastante a sua coxa aqui, né? Só que ele termina um pouco antes, então talvez numa viagem muito longa você acaba se cansando um pouco, mas na real eu acho bem difícil. Todo carro eu costumo falar que ele é pensado para 4 pessoas, para 4 adultos, né? Ele é homologado para 5 pessoas, mas 5 pessoas não são poucos carros que carregam 5 passageiros com conforto. E é exatamente o que acontece aqui. Você, se tiver 4 adultos, vai num conforto muito bom. O túnel central aqui para o ocupante do meio é relativamente, eu não diria que é alto, não diria que é baixo também. Está na média, né? Mas a pessoa vai ficar com as perninhas aqui um pouco fechadas por conta dos passageiros do lado. Ele tem o encosto de cabeça para os 3 ocupantes do tipo vírgula
Então, o que é bom, né, se não tiver ninguém aqui atrás, você pode abaixar ele e aí não atrapalha na visão do retrovisor do condutor, né? Todos os 3 ocupantes contam com cinto de 3 pontos. O assento aqui do meio, como sempre, é um pouquinho mais elevado. E de uma forma geral, ele tem aqui os famosos PQPs. Na verdade, ele tem nas 3 posições. Ele tem aqui atrás e ali no passageiro da frente, né? A altura aqui para o teto é incrível, é bem alto. E como as janelas são grandes, dá uma sensação... O carro, na verdade, por inteiro, ele tem bastante área envidraçada, né? Então dá uma sensação mais arejada aqui para o interior. Aqui para quem vai atrás, vai num conforto muito bom. Sobre o acabamento das portas traseiras, aqui nós temos um material macio, né? Aqui plástico, aqui tudo embaixo. Um porta-garrafas aqui, bem fundo. Aqui nós temos um puxador, vidro elétrico, não é um toque. Uma das coisas que faz esse carro ter uma acústica bem interessante é que ele tem borracha aqui e tem borracha aqui. Então ele tem uma dupla vedação. Então quando você está lá dentro, você não vai ficar escutando tanto barulho do lado de fora, do lado da rua, né? Aqui no espaço da frente, que é o lugar que a gente mais gosta, são bancos bem confortáveis. Ele tem umas abas laterais aqui razoáveis. Tem essa regulagem de altura do banco e essa regulagem aqui do encosto, né? Tem a regulagem, evidentemente, aqui do apoio de cabeça. Muito engraçado desse carro é que ele é bem simples, mas dificilmente você vai sentir falta de alguma coisa nele, né? Esse carro ele tem um ajuste, inclusive, da coluna de direção, tanto de altura como de profundidade. Tem muitos carros bem mais caros, de categoria inclusive acima, que não tem os 2 ajustes, né? E aqui na porta dianteira é igualzinho lá na porta traseira, tá? Aqui um material bem macio, né? Até aqui. Aqui é plástico, um alto-falante aqui, um porta-objetos bem longo aqui, bem grande. Aqui o puxador. Aqui nós temos a trava para os ocupantes não abrirem o vidro. Aqui a trava e destrava das portas, os 4 vidros elétricos. Somente o do condutor é automático. Então você aperta uma vez, ele desce tudo, uma vez ele sobe tudo de uma vez. Falando aqui sobre o interior do carro, é um carro muito espaçoso, muito confortável, repleto de porta-copos e porta-objetos, tá? Nós temos aqui 2 porta-copos, um aqui e outro ali na outra ponta. O que é interessante é que ele fica bem na frente dessa saída do ar-condicionado. Então você pode deixar aqui a sua água, a sua bebida refrigerando enquanto você está com, ou esquentando, né? Enquanto você está com o ar-condicionado ligado. Aqui é o volante do Honda Fit. Ele é um volante bem simples, né? Ele não tem nenhuma função, a não ser nas versões 1.5, né? Que aí nós temos o botão de MIDI aqui, né? Que a gente consegue mudar a rádio, aumentar volume. E desse lado aqui a gente tem a parte de Cruise Control, né? Que nessa versão aqui nós não temos. Aqui no centro nós temos um som bem honesto aqui nessa versão. Nas versões 1.5 é um pouco diferente essa central aqui. E aqui nós temos os controladores do ar-condicionado, sendo aqui você direciona, né, o ar-condicionado para o lugar onde você quer, aqui a temperatura e aqui a velocidade, né? Aqui nós temos o botão do pisca-alerta, aqui embaixo habilitar ou desabilitar a recirculação do ar-condicionado, ali o desembaçador, indo aqui para a manopla de câmbio. Esse é um câmbio automático convencional com conversor de torque que tem 5 velocidades, tá? Ele não permite trocas manuais. A única versão que vai permitir trocas manuais é a versão EXL, a top de linha, que aí ela tira essa opção D3, 2 e 1 e coloca somente a opção S. A versão EXL é a única que tem pedal shifts, então quando você coloca ela no modo S aqui, você pode trabalhar ali com os pedal shifts, trabalhando as marchas manualmente. Caso contrário, caso você não esteja no EXL, o funcionamento é esse, tá? Aqui no meio nós temos uma tomada 12 volts, nós temos esse porta-moedas aqui com um mini porta-objetos que você pode retirar. Aqui, somente no banco do motorista, nós temos esse apoio de braço, que eu particularmente acho muito interessante para carros com câmbio automático. Interessante nesse carro, nós temos aqui basicamente 2 porta-luvas, tá? Nós temos antes aqui, vou falar desse espacinho aqui que você pode utilizar
para colocar algum objeto, aqui ele fica. Apertando aqui esse botãozinho você tem espaço para um porta-objetos, um porta-luvas bem curtinho, bem pequenininho, mas cabe até que bastante coisa. Tem um porta-canetas aqui. E aqui embaixo o convencional porta-luvas, né? Você aperta aqui, ele desce, ele não tem iluminação, mas ele é bem profundo, dá para guardar bastante coisa aqui. Aqui o painel desse carro é relativamente simples, né? Ele tem aqui o velocímetro no centro, que vai até 220. Temos ali o indicador de posição do câmbio. O aviso ali de cinto, que ele não está afivelado do motorista, né? Nesse caso, se eu sair, o carro fica apitando aqui para mim, tá? Mostrador de nível de combustível. Aqui do lado nós temos o conta-giros. E ali as luzes de advertência, tá? Deixa eu desligar aqui. Uma coisa que é interessante, quando esse carro tá frio, você acaba de ligar ele, essa luzinha azul aí, ó, que tem um Czinho e um símbolo de líquido de arrefecimento, ele indica que o carro ainda está frio, então evite acelerar forte, tá? Depois a luz apaga quando ele já esquentou. Ele tem também a luz de superaquecimento, porque não sei se vocês observaram, ele não tem um mostrador de nível de temperatura do arrefecimento, né? Então, se o carro esquentar, ele acende aquele Hzinho ali vermelho, tá? Aqui no centro ele tem um mini computadorzinho de bordo, tá? Ele mostra o consumo instantâneo ali, naquela barrinha de 0, 20 e 40. Ali nós estamos vendo a média, né? Rodando aqui na cidade, com o ar-condicionado ligado, tudo certinho. A gente está rodando aqui com gasolina. Range, né, a autonomia do tanque. Quilometragem. E aqui a trip. Somente essas informações. Ali o mostrador, deixa eu ligar o carro. Ali o mostrador de quilometragem, conforme você vai acelerando, conforme você vai andando, essa barrinha vai se enchendo. Quanto mais ela estiver próxima aqui da direita, significa que você está dirigindo economicamente. Quanto mais próxima do zero ali, mais para a esquerda, significa que você está dirigindo de uma maneira soviética. Bom, o que nós temos iluminado aqui dentro do carro? Evidentemente, painel central, né, com pisca-alerta, informações dos controladores do ar-condicionado, câmbio e temos aqui na lateral as informações de subida e descida do vidro do motorista apenas. E o botão para destravar e travar as portas, eles ficam iluminados nessa coloração verde. O Honda Fit é um carro bem versátil, né? É um carro com visual bem fluido e eu diria bem harmônico, tá? É um carro que sempre focou bastante na economia de combustível, na robustez e também no espaço interno. Vocês viram aí que o carro é um show na questão de espaço interno, né? Nós tivemos aqui no mercado nacional duas motorizações, a L13A, que é essa daqui, e L15A. Ambos os motores são robustos, com manutenção simples, e qualquer mecânico que você levar vai saber mexer nesse carro, tá? Manutenção relativamente barata, você encontra as peças para esses carros com muita facilidade, né? O Honda Fit ele foi bastante vendido, então consequentemente peças você consegue de uma maneira muito fácil. Então a manutenção desses carros aqui é bem tranquila, você não vai se preocupar muito. O Honda Fit não é um carro que gosta de oficina mecânica, né? Quando você aparece na oficina mecânica com o Honda Fit, geralmente para fazer uma revisão preventiva, né? Esse motor aqui é 1.3, né? Ele é o L13A, ele é um motor 1.3, mas que a gente chama de 1.4 iVTEC. Esse sistema é um gerenciamento eletrônico da abertura e fechamento das válvulas, né, que prioriza o torque em baixas rotações. Esse carro aqui é 16 válvulas, né, a geração anterior era 1.4, 8 válvulas, né. Esse motor ele é construído em alumínio e tem uma refrigeração selada, né, que faz com que você dure alguns anos sem a necessidade de trocar a parte de arrefecimento desses carros, o líquido de arrefecimento. Mas quando é necessário fazer a troca do líquido de arrefecimento, a Honda vende um galão com 3,78 litros de
da mistura perfeita para esse motor, que seria de 50% água desmineralizada, 50% aditivo. Então, quando você precisa fazer a troca do líquido de arrefecimento, é bem tranquilo. Falando sobre o comportamento dinâmico desse carro, é um carro macio? Nem tanto. Mas chega a ser desconfortável? Não. Ele é bem firme, mas não chega a ser desagradável, não. Os freios desse carro são excelentes, são freios muito bons, tá? E principalmente se você for levar em consideração a categoria desse carro, né? Tem carros de categoria acima, com muito mais potência, que andam muito mais do que esse carro, que não tem disco nas 4 rodas, né? Lembrando, o disco nas 4 rodas aparecem aí na versão LXL para cima, na versão LX você não tem. É um carro bem simples de dirigir, um carro compacto, é um city car, né? Um carro muito eficiente para você andar na cidade, porque como ele é compacto, você acha vagas facilmente, você não tem aquele medo, né? Ficar olhando direto nos retrovisores para ver se não vem alguém e leva o seu retrovisor, porque ele é um carro simples, ele é um carro fácil de dirigir dentro da cidade, justamente pelas suas dimensões. Sobre o desempenho desse carro, eu diria que é sem sal, tá? Ele não é um carro para o entusiasta automotivo. Ele não é um carro que você vai passar a semana pensando, pô, sabadão vou chegar na garagem, ligar o poçante e dar um rolê. Não, ele é um carro sem sal. Um carro muito racional, porém zero emoção. Ele não é um carro que te traz grandes emoções. Esse carro basicamente é feito para aquela pessoa que quer ir do ponto A ao ponto B sem grandes preocupações, sem grandes distrações, sem grandes surpresas, né? Afinal, isso é um Panzer, né? Isso aqui é um tanque de guerra, ele não quebra, é muito difícil quebrar. Se bem cuidado, evidentemente, porque qualquer carro que você fica desleixado com a manutenção vai dar problema. É um carro muito bom, muito confortável, isolamento acústico é muito bom. Ar-condicionado super eficiente e nessa versão aqui com o câmbio automático é bem mais confortável, né? Você basicamente não sente as trocas de marcha, são trocas de marchas bem suaves. A única marcha que você vai sentir a troca, se você ficar notando, se você ficar prestando atenção, é da primeira para a segunda, mas isso é comum desses carros aqui com conversor de torque, carros automáticos com conversor de torque, né? Vamos lá, vou fazer um teste aqui, vou dar uma volta aqui na rua, vou virar todo o volante, vamos ver como se sai em questão de ângulo de giro. Saindo aqui com o carro. O carro ele é muito pequeno, então ele, em pouquíssimo espaço você manobra ele. Mas vamos lá, falar sobre uma coisa que eu acho que quem tá visando comprar um Fit tem muito interesse, que é consumo de combustível aqui dentro da cidade, São Paulo capital, no trajeto urbano. Com o ar-condicionado ligado, você vai gastar ali com etanol, mais ou menos você vai levar ali o carro a 7 km por litro. Já se o carro tiver nas mesmas condições, porém bebendo gasolina, ele vai fazer ali na média dos 10,5 a 11 km. Inclusive é o que eu estou fazendo agora, 11 km, 10,9. Esse carro está abastecido aqui com gasolina. Já na estrada, se você tiver com o ar-condicionado ligado, andando na velocidade da via, você vai conseguir fazer aí com etanol na média dos 9 km por litro a 10 km por litro, tá? Se o carro novamente estiver bebendo gasolina, ele sobe aí a média para mais ou menos 14 km por litro. E se você estiver numa situação bem favorável, talvez indo para praia, você pode aí bater na porta dos 15, 15,5 até 16 km por litro. O carro é bem econômico, principalmente se você estiver na versão manual, tá? Consegue ser um pouco mais econômico. Um ponto muito legal desse carro é exatamente a direção. A direção desse carro é elétrica e é muito afiada. É uma direção muito interessante. Você, com poucos movimentos, você aponta o carro para o lugar que você quer. Você coloca ele onde você acha melhor. É uma direção bem direta. Se eu tivesse que resumir esse carro basicamente em uma palavra, eu diria eficiência, tá? É um carro honesto, é um carro bem justo, é um carro econômico, é carro eficiente, de um modo geral. Todas as análises que eu fizer aqui no canal, no final, vou dar 2 pontos positivos e 2 pontos negativos sobre o carro analisado. No caso aqui do Honda Fit, pontos positivos: revenda. Esse carro aqui você anunciou, você vendeu. Assim, você tem que ter um carro em bom estado,
porque afinal é um carro que foi bastante vendido, então tem bastante oferta, né? Então, assim, se alguém tá querendo comprar, ele vai optar pelo carro mais conservado. Então, se você acaba com um carro, você infelizmente, além de dificultar a sua venda, você vai vender o carro mais barato. Segundo ponto, espaço interno. Como eu falei, esse carro é muito impressionante na questão do espaço interno. Ele tem o capô, né? Ele tem a frente bem compacta, bem curta, e o para-brisa bem longo. Isso dá uma sensação mais arejada aqui para dentro do carro. O carro, de uma forma, de um modo geral, ele é muito espaçoso, ele chega a impressionar. Você olha de fora, você fala, nossa, carrinho pequeno, carro compacto, mas de dentro você fala, caraca, onde é que eu tô? Entrei em Nárnia, sei lá, não sei o que a Honda fez aqui. A Honda basicamente brincou com as leis da física dentro desse carro, falando de espaço interno. Vamos lá, falando agora sobre os pontos negativos. Lembrando, de acordo com o meu ponto de vista. Primeiro, preço. O carro, mesmo no mercado de usados, é um carro consideravelmente caro, tem um preço um pouquinho elevado, basicamente porque é Honda, né? Honda, Toyota geralmente desvaloriza muito pouco ou demora muito para desvalorizar, e basicamente você está pagando pelo Panzer, né? Você está pagando aqui pelo tanque de guerra. Segundo ponto, não é um brinquedinho. Ele é um carro bem anestesiado, não é um carro nem um pouco emocional, é um carro racional, muito racional. Por isso que se torna tão sensal dirigir, né? Ele faz as coisas tão certinho que não tem aquela brincadeira, sabe? Ele não é um brinquedinho, como eu falei, não é o carro de final de semana para dar um rolê e aproveitar a estrada, a pista vazia, né? Final das contas, vale ou não a pena ter um Honda Fit 2010 em 2020, 2021? Olha, do meu ponto de vista, sim, vale. Se você for aquela pessoa que busca um carro para ir do ponto A ao ponto B, aquele carro que vai te levar sem grandes preocupações. Caso esse seja o seu perfil, sim, vale muito a pena você comprar o Honda Fit. E é isso, galera, espero ter ajudado vocês de alguma forma. O canal aqui tem vários conteúdos relacionados ao mundo automotivo, tem até gameplay, tem dicas de direção, dicas de pilotagem, tem dicas para você cuidar melhor do seu carro, né? Dicas essas que foram passadas inclusive por mecânicos, tá? Por um professor de mecânica. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, claro, considere se inscrever, dá uma olhadinha nos vídeos que eu tenho no canal. Se tiver alguma sugestão, deixa aí nos comentários que eu vou dar uma olhada com certeza. Compartilha com a galera que gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de assunto, e deixa o seu like, isso ajuda pra caramba, principalmente eu que tô no começo. Mas, de qualquer forma, tudo tem o seu começo, né? Eu tô bem empenhado pra continuar esse canal. Tô gostando de fazer os conteúdos e vamos lá.